amiga, tudo bem? Tudo. Então, você quer ir na minha célula? O que é uma célula? Oi, meu nome é Isabelle Almeida e esse é o meu primeiro vídeo pro canal. E aí, você sabe o que é uma célula? Talvez na sua igreja não seja célula, e sim PG, grupo de encontro, grupo de comunhão, G12. Mas o nome não importa, o que importa é o significado. Sabe, Jesus comparava a igreja como o corpo de Cristo. Pensa que uma célula é um corpo, e que juntas todas elas formam o corpo de Cristo. A Bíblia compara a igreja de Cristo ao corpo humano. O nome célula é dado porque seu desenvolvimento é bem parecido com uma célula animal. Pense numa criança e o desenvolvimento das células do corpo dela. Pensa que para uma criança ter uma vida saudável, suas células precisam estar saudáveis. A mesma coisa acontece nas igrejas em células. Para uma igreja ser saudável, suas células precisam ser saudáveis. Porque se ela não for saudável, alguma coisa está errada. E uma igreja só para de crescer em célula quando ela está madura o suficiente. Ou seja, quando Jesus voltar. Em Atos capítulo 5, versículo 42, nós lemos: E todos os dias, no pátio do templo e de casa em casa, eles anunciavam a mensagem de Jesus. Mas e como funciona uma célula? Geralmente, uma célula é composta de 3 a 15 pessoas que se reúnem toda semana nas casas para poder falar da mensagem de Jesus. Geralmente, ela é composta de 5 partes. A primeira parte é o quebra-gelo. É a parte de descontração, onde tem as brincadeiras e os jogos. Geralmente, tem um significado. E a gente usa alguns versículos da Bíblia para ajudar também. A segunda parte são os louvores, onde a gente canta músicas que a gente conhece e tal. A terceira parte é onde a gente ora e fala a mensagem que a gente recebe. Por exemplo, na minha célula, onde eu sou líder, eu recebo um cronograma do que o pastor falou no domingo, sabe, na igreja. E aí a gente fala, discute esse assunto durante a célula, vê a opinião das pessoas e o que elas acham. A quarta parte é muito importante. É o final, onde nós oramos pelas pessoas. Oramos por cada um da célula, pelo líder e por aquelas pessoas que a gente quer trazer para a célula, que são chamados de mais um. Eu tenho a minha mais uma e cada uma da célula tem o seu mais um. Mas por que a última oração é a mais importante? Porque ela fortalece a célula. Uma célula que ora é uma célula unida e uma célula saudável. Mas peraí, você falou 5. Calma, é o lanchinho. Geralmente o lanchinho é no começo ou no final. Na célula onde eu sou líder, o lanchinho é no começo. Assim dá tempo das meninas chegarem, comerem, conversarem e aí a gente começa. Mas tem células que o lanchinho é no final. Mas qual o sentido de tudo isso? É só trazer mais pessoas para a igreja? Não. O sentido de uma célula é cuidar das pessoas individualmente. Um pastor numa igreja não tem como cuidar de todo mundo. São muitas pessoas. Ele não tem capacidade para isso. Por isso, o líder de cada célula tem a obrigação e o dever de cuidar dessas pessoas, das pessoas que compartilham o que acontece no dia a dia. E não é só o líder que cuida dessas pessoas. Elas também cuidam do líder. Mas o que é um co-líder? Co-líder é aquela pessoa que o líder escolheu para ser o ajudante dele, que ele viu que tem potencial para ser um futuro líder numa outra célula quando multiplicar. Ué, mas a célula multiplica? Sim, é muito importante uma célula saudável multiplicar, assim ela vai expandir o reino de Deus. Lembra quando eu falei que uma célula é composta de 3 a 15 pessoas? Então, ué Isa, mas não pode ter 16? Pode, mas é muito importante multiplicar depois que esse número for atingido, porque um líder não tem capacidade de cuidar de tantas pessoas. E ele fica meio disperso, ele não tem capacidade para isso. Por isso é muito importante multiplicar a célula. Uma célula só multiplica quando ela é saudável. E quando uma célula é saudável? Quando ela tem uma vida em oração. Quando o líder está diariamente orando pela sua célula. Mas não é só o líder, os membros também têm que orar. Eles têm que orar pela multiplicação da célula. Mas não adianta multiplicar a célula sendo que ela não é saudável. Uma célula que não é saudável, ela não gera frutos. Às vezes, você líder de célula fica se perguntando: por que a minha célula as pessoas não participam? Por que as pessoas não vêm? Não é que é questão das pessoas. Às vezes o problema é seu. Às vezes o problema é do líder, que não ora pela célula e não ora pelos membros da célula. Uma vida de um líder tem que ser uma vida em oração. Em Tiago, capítulo 5, versículo 16, nós lemos: Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, a fim de serem curados. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. É muito importante diferenciar uma igreja com células de uma igreja em células.
Uma igreja com células não é nada mais nada menos do que mais um entretenimento que a igreja arranja para os crentes ficarem se divertindo, que não edifica vidas. Uma igreja em células é onde o foco central é o alcance evangelístico, buscar pessoas. Não é um lugar onde só o líder edifica, e sim também é edificado. É um lugar de amor e de carinho pelas pessoas. E o que não são células? Células não são cópias de culto. Não é um lugar onde só o líder fala e as outras pessoas ficam caladas. Não são igrejinhas, onde os membros ficam competindo entre si e querendo roubar os membros de outras igrejas. Não é um grupo de amigos, onde só as pessoas que fazem parte são bem-vindas e as outras pessoas são excluídas. Se você gostou do vídeo, dá o seu joinha, compartilha para os familiares, amigos, as pessoas que você conhece. Ah, e não se esquece de se inscrever aqui no meu canal.